vocês a resolver as questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo aí o Enem de 2018, primeira aplicação Caderno Azul. Bora fazer aí o Enem de 2018 para completar. Então tá, gente, olha só. Agora a gente vai para a questão 22 de linguagens. Deixa eu confirmar aqui esse Caderno Azul. É questão bem interessante, olha só, sobre supermercado e várias coisas. Olha só, vamos ver o que a questão está descrevendo. A fotografia exibe a fachada de um supermercado em Foz do Iguaçu, cuja localização transfronteiriça é marcada tanto pelo limite com Argentina e Paraguai, quanto pela presença de outros povos. Essa fachada revela o quê, né? Olha só. Bora lá. O apagamento da identidade linguística. B. Planejamento linguístico no espaço urbano. C. Presença marcante da tradição oral na cidade. D. Disputa de comunidades linguísticas diferentes? Ou é poluição visual promovida pelo multilinguismo? Gente, pause o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Essa é uma questão literalmente de linguagens mesmo, como vocês podem ver aqui no caso, né? A imagem, o Enem gosta muito de destacar, e eu acho bem interessante questões aí, de interpretações de imagens, então cuidado, gente. O Enem é bem jocoso em relação a isso também, né? A linguagens, a imagens, a interpretações de imagens, então isso é bem importante aí, vocês ficarem de olho, né? Tanto quanto interpretações de textos, interpretações de imagem também é bem interessante. Então, foque no comando da questão. Qual que seria o comando da questão? Ele quer saber aí, ó, a fotografia exibe a fachada, tá? Beleza, sobre a fachada. E aqui ela quer saber, olha só, quanto o limite pela presença dos povos, tá? Essa fachada vai revelar o quê? Olha só o que a questão descreve pra gente. Beleza, tá falando da fotografia, a questão exibe a fachada de um supermercado em Foz do Iguaçu, tá? Cuja localização transfronteiriça é marcada tanto pelo limite com a Argentina e Paraguai. Então, ela já descreveu o que acontece nessa imagem. É uma imagem de uma fachada e ela tá descrevendo pra gente o que tá acontecendo aqui, ó. Ela é o limite da Argentina e Paraguai. Poderia ser qualquer imagem? Sim. Poderia ser qualquer imagem, mas o próprio enunciado já descreveu pra gente aqui, ó, o que essa imagem representa. Opa, então tem todo o significado também na descrição da própria pergunta. Então a gente já sabe que essa imagem faz parte aí do limite da Argentina e Paraguai. Então, olha só em linguagens aí. Não é só a questão da imagem, a questão da imagem e o que ela significa, o que ela representa, entenderam? Quanto pela presença de outros povos. Aí ela quer saber o que essa fachada revela, tá certo? Então pause o vídeo aí e tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Gente, olha só que bacana. Se vocês marcaram a letra B de bacana, beleza. Bom demais. Brincadeira. Vocês acertaram. Vai se tratar aqui... Opa, eu tô grifando a C. Eita, é a B aqui, ó. Isto, peraí. Aqui, ó, B. Planejamento linguístico no espaço urbano. Por quê, gente? Olha só. A questão já descreveu pra gente, né, que a imagem, que ela faz um limite aí com a Argentina e Paraguai. Beleza. Ela simplesmente só quer saber aqui, ó, o que essa fachada vai revelar. Então, tem vários... A gente percebe que o supermercado aqui, ele tá escrito em vários idiomas, né? Justamente por isso, faz limite com a Argentina e Paraguai. Então, tá escrito supermarket, né? Aqui. Olha só, gente, várias quantidades linguísticas diferentes. Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram. Porque, gente, vai se tratar aí de planejamento linguístico no espaço urbano. Olha só, é o seguinte, a gente poderia dizer aqui que seria apagamento da identidade linguística? Não, né, gente? Não é um apagamento. Pelo contrário, aqui está sendo o oposto. Não está sendo um apagamento da identidade linguística. Pelo contrário, né? É uma mistura de identidades linguísticas diversificadas pela imagem. Se a gente for analisar, o oposto, né? Desculpa, o oposto da letra A. Então, não é o apagamento, tá certo? Presença marcante da tradição oral na cidade. Presença marcante da tradição oral. Olha, vocês poderiam confundir
Aqui no caso, presença marcante da tradição oral na cidade, gente. E desculpa, houve um probleminha aqui. Vocês poderiam confundir, mas não seria. Na verdade, o fato de ter uma presença de uma tradição marcante oral na cidade, aqui no caso, não vem o caso especificamente da questão. Sim, se trata de uma questão linguística, mas olha só a diferença entre a letra B e a letra C. C, aqui no caso a B, planejamento linguístico no espaço urbano. Existe um planejamento linguístico mais do que só a presença marcante de uma tradição oral. Aqui é um planejamento. Reparem bem que na descrição da imagem ela descreve para a gente sobre o limite entre a Argentina e o Paraguai. Então existe aqui um planejamento linguístico, ou seja, né, com a cultura aqui, com várias línguas, justamente por estar localizado aqui nessa questão de diversidade linguística. É o limite entre Paraguai e Argentina. Então, na localização especificamente da imagem. Então, não é só uma presença marcante. Aqui a gente pode entender que existe um planejamento, ou seja, uma organização. Isso foi planejado, né? Ou seja, essa imagem, essa descrição da imagem, né? Aqui no caso, a maneira linguística, as palavras escritas diferentes, elas foram planejadas. Então, existe especificamente um planejamento, uma organização. Ou seja, isso foi planejado, né? Que no caso foi proposital. Exatamente por isso, para haver aí essa variedade linguística. Então, não é só a presença marcante de uma tradição oral, não é uma tradição específica, que no caso se trata de um planejamento linguístico com diversidade linguística aqui, justamente pela localização, né? E foi algo bem interessante aí que foi planejado, organizado, né? Foi pensado, né? Não estaria aí à toa essas diversidades linguísticas, né? Foi planejado. Então, por isso que seria a letra B. Foi pensado aí essa maneira diversificada, tá certo? Olha só, disputa de comunidades nem, gente, nem tenta. Não é disputa, pelo contrário, né? Aqui há uma diversidade linguística, então não, paz, todo mundo em paz. Não se trata de disputa, não. Nem de poluição visual, gente. Pelo contrário, aqui no caso é uma interação, né, linguística. Então não é uma poluição visual. Olha só, promovida pelo multilinguismo. Gente, não, né? Poluição, pelo contrário, uma estratégia que né, para diversificar aí a linguagem. Por que seria uma poluição visual? Não, claro que não, né? Então, gente, por isso que seria a letra B aqui no caso. Vai ser um planejamento, ou seja, essa imagem ela foi pensada, ela está pensada aqui, né? Essa organização está pensada aí justamente pela questão da localização, né? Olha só que interessante, o dono, aqui no caso, né, desse lugar, desse local, planejou isso foi pensado para interagir aí essa questão linguística, né? E justamente por ser um ponto que a imagem já descreveu para a gente, um ponto aí de limite entre Argentina e Paraguai, ou seja, né, uma localização, né, apropriada para isso, específica. Então, um ponto atrativo até, digamos assim, né, turístico, né, de fronteiras. Então, por isso que seria algo planejado, um planejamento linguístico, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o porquê da letra B aqui, tá certo? Então, gente, as questões de linguagem a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas pegadinhas também, né? Principalmente interpretação de imagem, né? Por isso, espero que vocês tenham entendido aí o motivo, tá bom? Boa sorte para vocês, bons estudos, né? Espero ter ajudado vocês. Não deixem de se inscrever, de curtir, compartilhar, né? A gente agradece bastante aos inscritos, né? Para quem tá chegando aí no canal, a gente tem playlist aí para ajudar vocês. Dos Enems antigos também, a gente espera estar ajudando, tá bom? E bons estudos para vocês. Até o próximo vídeo.